Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente trocar uma ideia sobre Fluminense. Importante também que você venha aqui na parte de baixo e se tiver aí disponível pra você o Hypar, você aperte aí também pra dar aquela moral pro canal. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, como eu já falei, todo mundo aqui ao Raiz Tricolor. Vamos lá, cara, vamos falar de notícias que tem a ver com o Fluminense. Uma notícia ruim, tá? Relacionada ao Fluminense. Amigo Yuri Santana, repórter lá do canal do Puco, que faz a cobertura do Bahia, trouxe uma informação bem complicada, cara. A informação aqui é a seguinte: o Fluminense ainda deve ao Bahia pela transferência de Everaldo. Para muitos, inclusive, o Everaldo... né, nem tinha custado tanto assim, foi uma compra de cerca de 5 milhões de reais do Fluminense, tá? O tricolor carioca até tentou um novo acordo para ajustar a forma de pagamento, mas segue devendo ao Esquadrão, ao Bahia. E aí outro que também está em débito com o Bahia é o Santos pela negociação de Tassiano. Tassiano custou um pouco mais, custou quase 30 milhões de reais. Cara, vamos lá, primeira notícia que já chama atenção é assim, o fato do Fluminense ainda dever ao Bahia pela transferência do Everaldo. Você pode pensar, mas provavelmente foi algo que aconteceu por agora, né? Pode ter sido algo que aconteceu agora, nessa última semana, e etc. Atrasou um cadinho. Então, pela informação do Yuri aqui, ele diz que o canal Bara Bahia, que é um outro canal lá de Bahia também, trouxe que havia esses débitos com o Bahia ainda em junho e que nada mudou desde então. E aí eu dou uma olhada nos comentários aqui, obviamente é torcedor e é Twitter, então dá pra levar 100% a sério. Mas assim, a galera do Bahia, alguns assustados como esse, cara, o Everaldo foi bem barato, como é que isso é possível, né? Como que funciona uma dívida por esse tipo? E aí eles falando Martinelli, pedindo Canóbio, Robinho Júnior, no caso do Santos. Óbvio que a torcida do Bahia tá entusiasmada, né, com o momento do clube e pouco se lixando pra saída do Everaldo. Do nosso lado, cara, eu acho que, primeiro, é normal que um clube como o Fluminense atrase prestações, tá? Não vou dizer que é anormal, não. Fluxo de caixa e etc. Isso acontece. Não deveria acontecer. O acontece é uma coisa, ser comum, vou utilizar até uma palavra melhor, ser comum, beleza. Acontece, fluxo de caixa, como eu falei, não dá pra gente normalizar. O Fluminense acabou de fazer compras de 20 milhões de reais, comprou só nessa temporada, a gente rapidamente vai lembrar do Lescano, que foi cerca de 5 milhões de dólares, do Santi Moreno nessa mesma faixa, do Soteldo nessa mesma faixa, do Lúcio Acosta nessa mesma faixa. A gente está falando de valores muito altos que não são pagos nessa temporada. Né, são pagos um pouco mais para frente. E aí eu vou refazer uma pergunta que eu fiz muito no momento da época da SAF, que é: o Fluminense por si só tem dinheiro suficiente para poder pagar essas compras que está fazendo agora? Ou havia uma certeza grande demais, talvez até, né, de que essa SAF ia passar rapidamente e que o aporte de entrada poderia ser utilizado para custear um clube mais caro do que o Fluminense tinha condição de bancar? O Fluminense tem condições de bancar o time que montou em 25, em 26, tanto pagando essas prestações quanto pagando esses salários? Eu, particularmente, observando também quem entende e é recorrentemente acionado em negócios do esporte, fico assustado e tentado dizer que não. Que há, de fato, na gestão do Fluminense, a gestão Mário Bittencourt que está se encerrando, a gestão Matheus Montenegro, que se apresentou do início como candidato, se apresenta atualmente como candidato à sucessão, né, do cargo do Mário Bittencourt, de que há uma animosidade até acima da média para poder passar a SAF e a venda para o grupo da Lazuli que está querendo fazer a compra. Enfim, vamos ter que ficar de olho. O fato é que hoje, notícias como essa, e que a gente até vê com menos recorrência saindo. Por quê? Porque o Fluminense fez poucas compras de 24 para cá. Aliás, até 2024. Até junho de 2024, o Fluminense fez poucas compras, né? Não tinha muito o que dever. Você vai incluir aí um Terãs, lá atrás vai ter um Caio Paulista, mas assim, bem lá atrás.
talvez um Guga, né, ali com o Atlético Mineiro naquela época, enfim. Então não é algo muito recorrente, a gente vai passar a ver mais isso agora se o Fluminense não pagar. A gente já viu a respeito do Lavega, da demora no pagamento, foi feito recentemente o depósito do pagamento do Lavega, que a gente não sabe ainda o valor, a gente está vendo agora com o Everaldo, enfim. Então, né, vamos ver como é que vai funcionar esse fluxo de pagamentos também. Vamos lá, cara, ainda falando sobre Neymar, o pessoal lá do Setor Sul Podcast, aqui no YouTube, acabou ontem, dando até uma sorte, né, no timing da situação. Eles tinham uma entrevista ontem marcada com o fisioterapeuta do Fluminense e o maior fisioterapeuta esportivo do Brasil, o Filé, para esta quarta-feira, justamente quando sai uma notícia de Neymar e começa a ter o burburinho sobre Neymar no Fluminense. Pois bem, eles fizeram certo, entrevistando o Newton Petroni, né, o Filé, perguntaram sobre o Neymar e o Filé, que é tido como o fisioterapeuta que recuperou o futebol, recuperou o Ronaldo pro futebol e o penta da seleção brasileira, tem, talvez fora de campo, o cara que mais participou, né, seja o Filé, naquele pentacampeonato. E, enfim, é um especialista, é o Pelé da fisioterapia futebolística brasileira. É bem interessante a entrevista, eu vi a entrevista inteira, ele falando sobre as técnicas mais novas que têm sido utilizadas, os testes que têm sido feitos, etc., a conduta de um jogador. E o Filé falou sobre o Neymar. Vamos ouvir. O Neymar é o último gênio que a gente fez no futebol brasileiro. É inegável, a gente não pode falar isso. Ah, não é. É o último. O que a gente precisa saber é o tanto que o Neymar quer. O que o Fluminense se propõe, ele vai se propor, né? O Thiago é muito próximo do Neymar, né? Provavelmente tem conversado com ele, não de hoje. Ele já teve aquele primeiro momento ali do Mundial, né? Então, assim, o Neymar tem que querer, primeira coisa, ele tem que querer. Depois ele tem que se ajustar no compromisso com os processos protocolares que o Fluminense tem hoje. O Fluminense hoje não é um clube à la volonté. Ele tem processos. E esses processos estão estabelecidos. E tem uma integração entre as equipes. Então, se a gente fosse falar hoje, o Fluminense é um exemplo de equipe multi, inter e transdisciplinar. Estou voltando para o Neymar. Sim. A coisa depende dele, né? Depende dele. Ele tem profissionais que trabalham com ele, né? Ele tem os fisioterapeutas que trabalham com ele, os profissionais da área da educação física que trabalham com ele. Ele tem o profissional da área nutricional que também trabalha com ele. O Neymar tem uma equipe por trás. Se você me perguntasse, coloca à disposição, óbvio, como é que você não coloca à disposição o clube para ajudar um atleta? A gente fez por tantos, né? Tantos atletas que pouca gente conhece, que foram lá no Fluminense. Naquele momento ele cita inclusive também o Evanilson, que veio se tratar, alguns jogadores que já vieram. Vamos lá, tá? O que eu consigo tirar da fala do Newton Petroni em relação eu acho que a gente pode até expandir um pouco em relação ao Neymar e jogadores desse tamanho. Quando eu vi muita gente comparando o Neymar ao Marcelo e ao Thiago Silva, são coisas diferentes. O Marcelo, um ano antes de chegar ao Fluminense, o Marcelo estava jogando, era reserva, mas estava jogando habitualmente no Real Madrid, tá? Então quando ele chega, ele tinha feito uma passagem ruim pelo Olympiacos e tal, mas vem ao Fluminense. A passagem do Marcelo no Fluminense, ela é meio que comparável à passagem do Neymar no Al Hilal, em tempo, né? No sentido de que quando o Marcelo chegou ao Fluminense é como se fosse o Neymar chegando ao Al Hilal. Passa o tempo inteiro lá, ele tem uma lesão grave, que a gente nunca vai saber como é que seria a situação dele lá, e ele já tá agora como se fosse o Marcelo pós-Fluminense, né? No sentido de tempo. Então não dá pra levar em consideração. O Thiago Silva, então, não tem nem o que falar. O Thiago Silva tava no Chelsea até agora se quisesse também, né? Convenhamos. Seria banco, provavelmente, mas, né, tava jogando em alto nível europeu. Mas o ponto central que eu queria falar mais em relação a essa situação é o que eu tirei da fala do Filé. Tem duas coisas ali que eu acho que ele deixa bem clara e só antes de falar essas duas coisas, tem um parêntese, que é: o Filé não negocia salário, o Filé não negocia qualidade de jogador, o Filé não negocia se ele vai trazer um retorno técnico ou não, se ele vai trazer um retorno de imagem ou não. O Filé não participa de nada disso. O que o Filé vai discutir, se for chegar a uma contratação mesmo desse tipo, é: esse jogador tem condições de jogo
ou ele não tem condições de jogo? Esse jogador vai poder desempenhar em campo ou ele não vai poder desempenhar em campo? Tem que ter um outro grupo que vai avaliar se o Neymar, ele tem futebol ainda ou ele não tem futebol? Aí alguém vai levantar o dedinho e falar, mas precisa saber da parte física. Aí o Filé entra. O Filé fala, olha, ele tá 100% na parte física. Então o futebol que já não tá mais respondendo. Ele tá 100%, mas o corpo dele não responde mais. O Filé entra nessa parte. Agora, não adianta decidir isso tudo, chegar e falar, tá 100% fisicamente, outra galera fala, é um gênio do futebol, e aí chega na hora de assinar e fala assim, mas o Messi tá pedindo 22 bilhões de reais por dia. Não vamos fechar. Aí, entendeu a lógica? Não adianta só essa parte, tem que ter a parte financeira também da negociação, né? O que eu tiro do que o Filé falou? Olha, eu vou ser a favor da contratação do Neymar, se o Neymar chegar e se adaptar ao Fluminense. Se ele chegar para mudar o que a gente criou, e ele, ao longo da entrevista, quem vê a entrevista completa vai lembrar, ele fala de uma série de coisas que o Fluminense transformou nos últimos anos, dá créditos à gestão Mário Bittencourt por isso, sobre acreditar na parte, essa parte mais que não dá voto pra torcida, né? Parte menos política, menos que às vezes não te dá um ponto no Brasileirão na cara, né? Não é um centroavante que você vai apresentar, não. Essa parte da medicina, da parte mais estrutural ali do CT do Fluminense, ele dá esses méritos à gestão. E aí o Filé deixa claro, olha, a gente conquistou isso tudo aqui. Pra mim tá bem claro, até nesse trecho que vocês viram. A gente hoje tem esse processo. O Neymar precisa querer participar desse projeto aqui. Ele hoje, eu acho interessante que ele fala, ele tem toda a equipe dele já pra aconselhá-lo, né? Então pra ele chegar aqui, ele vai ter que participar do coisa daqui. E aí isso é apuração minha também da época e tal. O Filé não ficou nada satisfeito no início da passagem do Marcelo. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando sobre isso. É até o momento em que o Filé quase que decide se aposentar ao final de 23. Mesmo tendo essa passagem gigantesca e sendo tricolor pra cacete, né? Porque o Marcelo tinha uma série de questões ali que tinha o fisioterapeuta dele, que na época tinha vindo da Espanha pra cá, acabou de chegar. Então, o Filé passou por uma série de questões que com o Thiago Silva agora é totalmente o inverso, né? Então assim, eu acho que o que tá bem claro é o seguinte: o Neymar seria bem recebido, o Filé ia tentar recuperar o Neymar? Ia. Mas não é a Lavonté, como ele disse. Não seria a Lavonté. E a situação hoje dele no Santos é assim. A situação hoje do Neymar no Santos é a Lavonté do Neymar, né? É dessa maneira. Você pode julgar se o Santos estaria pior com ele, pior sem ele, e etc. Isso é um julgamento técnico. Você pode julgar se ele tem qualidade ou não futebolística de estar jogando no Brasil e tal. Isso aí é tudo discussão. Agora, o que não dá pra discutir é que o Neymar hoje tem quase que uma carta branca no clube do Santos, né? Você pode julgar se era pra ter ou não era, mas é fato que tem, né? Então, ele teria isso no Fluminense? Pela fala do Filé, me parece que, olha, da parte de fisioterapia, ele não toparia, não. Enfim, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e dá a tua opinião também. Às vezes a gente fala muito do futebol, mas tem que lembrar que tem toda uma gama de situações que hoje também influencia no atleta. Tá jogando ou não tá jogando com mais dores ou menos dores, que o Filé, inclusive, fala isso na entrevista, falou, todo atleta joga com dor. Tá podendo jogar quarta e domingo ou tá jogando uma vez a cada 3 meses. Enfim, o atleta tem que querer, é isso que o Filé deixou claro. Até a próxima, valeu.